Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui esta noite para mais uma vez juntos adorar e bendizer aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, de louvor e adoração. Louvamos a Deus por esse privilégio de estar na sua casa para juntos exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos ali, meus irmãos, servindo ao Senhor em Maria da Graça, ali na nossa igreja Filhol de Maria da Graça. Inclusive, eu quero deixar o convite, se irmão aparecer lá uma quarta-feira. Os alguns irmãos, pastor, cadê o senhor? Pastor, cadê o irmão? Estamos lá em Maria da Graça. Vai lá, Rua Domingos de Magalhães, 511, ali pertinho do metrô. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos. Abre a sua Bíblia. Livro de Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Levítico, capítulo 6, versículo 8. Nós estamos na quinta-feira da vitória com uma temática: mantendo acesa a chama do altar. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração com base nesse texto. Nós vamos ler alguns versículos. Levítico capítulo 6, vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Tome o seu assento, glorificando aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Meus irmãos, nós louvamos a Deus, pelo Ministério Despertando Vidas, pela vida do nosso pastor, pois eu estava hoje refletindo acerca disso. Numa quinta-feira da vitória, em muitos lugares nós vemos campanha de receba a chave, e tome posse. Não que esteja errado, irmãos, lógico que o Senhor faz todas essas coisas. Mas louvamos a Deus, meus irmãos, pela preocupação do nosso ministério, manter acesa a chama do altar. Porque com a chama do altar acesa, a porta ela se abre, a enfermidade ela é curada, a família é transformada, as vitórias vêm, vencemos os gigantes. E eu poderia ficar aqui a noite inteira enumerando benefícios da vida daquele que tem a sua chama acesa no altar. E a preocupação, meus irmãos, estamos no ano do cuidado, e o cuidado do Senhor para conosco de trazer um tema de suma relevância. E o mais importante, irmãos, eu estava também refletindo acerca disso hoje. Quando ouvirmos o clamor, aí vem o esposo, as nossas lamparinas vão estar acesas. Olha que bênção, irmãos. Nós vamos com as nossas lamparinas, aí já está aplicando aqui já algo dentro dessa mensagem, da importância de ter a chama acesa no altar, que nós vamos conquistando todas essas coisas, e quando a trombeta soar, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Olha que maravilha, meus irmãos. Que bênção, Por isso, meus irmãos, não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar recebendo orientação, instrução do Senhor, que isso é glorioso, é maravilhoso. Meus irmãos, nós vamos refletir nesta noite, como eu disse, o Senhor colocou uma palavra com base nesse texto, e eu quero fazer uma breve introdução, que nós sabemos que dentro da tipologia bíblica, o Antigo Testamento, ele tem inúmeros significados daquilo que aconteceu no Novo Testamento e também no tempo presente.
como por exemplo, eu quero destacar, e o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 17, ele afirma que as coisas do Antigo Testamento são sombras, né, das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. E se você olhar todo o contexto desse capítulo 2, Paulo está tratando exatamente da lei, a respeito do legalismo. E aí, quando nós observamos alguns exemplos, como, por exemplo, lá no capítulo 22 de Gênesis, do versículo 1 a 9, quando o Senhor ordena que Abraão, ele mate o seu filho e ofereça, aliás, o seu filho Isaque no Monte Moriá, e ali, quando Abraão vai imolar o seu filho, um anjo brada do céu e impede que Abraão, ele sacrifique o seu próprio filho. Ali e aí aparece um cordeiro amarrado ali naquele monte. Ali Abraão ele está tipificando o próprio Deus, Isaque está simbolizando a humanidade, o cordeiro que aparece simboliza o próprio Cristo. Então observe, meus irmãos, né, aquilo que está acontecendo lá no Antigo Testamento, lá no princípio, é uma sombra que aconteceu no Novo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um outro exemplo que podemos destacar está em Números, no capítulo 21, quando Moisés ele levanta uma serpente de metal no deserto. Serpentes ali começaram a brotar do deserto e ferir o povo de Israel por causa da desobediência. Então o Senhor ordena que fizesse uma serpente de metal e levantasse aquela serpente, e todos aqueles que fossem mordidos por aquela serpente, estivessem sob o efeito do veneno da serpente, ao olhar para a serpente de metal, seria livre, teria o livramento da morte. E próprio Jesus, ele confirma isso no diálogo com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, que ele fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João capítulo 3, versículos 14 e 15, se a memória não me falha. Então, meus irmãos, nós observamos, né, essa tipologia muito bem aplicada, né, no Novo Testamento, e esse texto que nós lemos, meus irmãos, também trata a respeito dessa tipologia, e eu quero nessa noite fazer uma analogia muito simples para a nossa compreensão e para a nossa reflexão nessa noite, da importância de nós mantermos a chama acesa sobre o nosso altar. É claro, meus irmãos, que a chama acesa simboliza inúmeras coisas, avivamento, o próprio Espírito Santo, né, que no capítulo 2 de Atos, né, foram vistas línguas repartidas como de fogo. E esse texto que nós lemos, que é a lei do holocausto, o sacerdote, ele tinha como missão manter a chama do altar acesa constantemente, como foi o último versículo que lemos, versículo 13. O Denis está descansando ali. Você esqueceu do nosso compromisso, varão? O Denis, ali, ó. Ali, varão. Vem cumprir a sua missão. Ele está com a missão agora, Binoa. Onde eu prego, ele toca. Eu já tinha esquecido dele, meu pastor. Eu falei, ele tem que cumprir a missão dele ali. Então, irmãos, era uma lei, nós observamos nos primeiros versículos que lemos, a partir do versículo 8, que era uma lei estabelecida pelo próprio Deus acerca do holocausto. E dentro dessas instruções, nós vemos ali tarefas, missões, que o sacerdote deveria cumprir para que mantesse a chama daquele altar sempre acesa, para que ele próprio oferecesse os holocaustos e ali fosse queimada a gordura do sacrifício, para que o Senhor recebesse ali o sacrifício ofertado pelo povo. E quando nós lemos, meus irmãos, a expressão do apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 da sua primeira epístola, no versículo de número 9, diz assim, ó: mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10 diz ainda: vós que em outro tempo não erais povo. Pedro aqui está falando a respeito de mim, está falando a respeito de você. Nós não éramos povo, mas nos tornamos povo através do sacrifício de Jesus. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, e me chamou muita atenção enquanto eu estava
refletindo nesse versículo, que a definição, a descrição que o apóstolo Pedro faz a respeito de nós, ele inclui a questão do sacerdócio. Ele poderia somente mencionar que nós somos geração eleita, que nós somos povo adquirido, que nós somos nação santa. Mas o apóstolo Pedro, ele faz menção, e nós sabemos que todos os escritores sagrados foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspira Pedro para dizer: ora, vós sois o sacerdócio real. Vós sois, e não é só qualquer sacerdote, vocês são sacerdotes real. E eu fiquei pensando, mas por que, evangelista Luiz Paulo, sacerdote real? Porque naquela época, irmãos, do Antigo Testamento, que os sacerdotes ofereciam holocausto, o reino de Deus não havia sido implantado na terra, que começou a ser implantado a partir de Jesus. Então nós fomos alcançados pela graça, hoje nós somos povo de Deus, e aí eu compreendo que essa expressão sacerdócio real, que nós somos esses sacerdotes, deste reino de Jesus instituído sobre a face da terra. Logo, nós compreendemos que, assim como o sacerdote lá no Antigo Testamento tinha como missão, tinha como, meus irmãos, tarefa, tinha como ali, meus irmãos, uma atribuição dada por Deus, manter a chama do altar acesa constantemente, eu e você, nós também temos esta incumbência de manter a chama de Deus acesa em todos os momentos na nossa vida, no nosso altar. Nós temos esta incumbência de manter essa chama constantemente acesa sobre o altar, porque Deus, meus irmãos, Ele continua perdoando pecados, como era o simbolismo do sacrifício quando era oferecido no altar, e que o fogo consumia ali o holocausto, a oferta oferecida por aquele indivíduo. Era Deus dizendo que estava recebendo aquele sacrifício e perdoando pecados, e Deus continua perdoando pecados, Deus continua operando maravilhas, Deus continua se manifestando, e é através de você, meu irmão, é através de mim, é através de você, e essa chama, ela precisa continuar acesa. Glória a Deus. E algumas coisas, meus irmãos, como eu falei, nós vamos fazer uma analogia muito simples nesta noite, para que possamos entender esta missão tão honrosa, essa tarefa tão gloriosa dada por Deus para nós, e também como de alguma forma manter essa chama acesa. Porque eu sei, irmãos, nós sabemos, nós passamos por determinadas situações que parece que a chama, ela vai perdendo o brilho, daqui a pouco não está tão flamejante assim, não está tão fervoroso assim, já não está tão aquecida assim, devido a inúmeras coisas, devido às lutas, devido às adversidades, devido aos problemas da vida, devido ao passar do tempo e tantas outras coisas. Por isso o Senhor nos reúne aqui nesta noite para reaquecer a minha chama e a sua chama. O Senhor nos reúne nesta noite para nos renovar, para reaquecer, talvez reacender, ou talvez você está aqui, meu irmão, e você está igual a tocha, mas o Senhor quer que essa tocha ela fique ainda mais inflamada, porque Deus, Ele quer continuar te usando, Deus, Ele quer continuar glorificando o nome dEle através de você e de mim. Aleluia. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos compreender dessa importância de mantermos essa chama acesa, é que nós precisamos entender que essa responsabilidade, ela é nossa. Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, versículo 16, Jesus, ele está ensinando no Sermão da Montanha, e ele diz lá no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, esse texto, esse versículo, eu compreendo que esta responsabilidade de fazer aqui a luz do Senhor, que a nossa luz resplandeça, e para que as pessoas, aliás, glorifiquem a Deus, as pessoas precisam olhar para nós e ver essa luz brilhar. Agora eu pergunto aos irmãos, tem como luz brilhar com a chama apagada? Luz brilha apagada?
fogueira, altar apagado, resplandece, brilha? Não. Para que essa luz ela possa resplandecer, para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus através, meus irmãos, da luz que está resplandecendo através das nossas vidas, a nossa chama precisa estar acesa. Irmãos, e não temos como fugir desta responsabilidade, não tem como. Porque eu querendo ou não, você querendo ou não, nós querendo ou não, as pessoas estão olhando para nós, e as pessoas estão olhando para nós, e estão aguardando de nós coisas boas, palavras positivas, estão olhando para nós e querendo ver Deus em nós. Mas eu não mando ninguém olhar para mim não, pastor, é inevitável. Lá no seu ambiente de trabalho as pessoas estão te olhando, lá na sua faculdade as pessoas estão te olhando, no seio da sua família as pessoas estão te olhando, as pessoas estão nos olhando e elas estão observando se a nossa luz está resplandecendo ou não. E aí, meus irmãos, a grande tarefa, a grande missão dada por Jesus é: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifica o vosso Deus, aleluia. Através de quê? Através das vossas boas obras. Através das vossas boas obras. E não tem como nos esquivar disso. Glória a Deus. Segunda coisa que nós precisamos compreender dentro dessa verdade é compreender que, assim como na forma literal, que a lenha é colocada pelo sacerdote lá no Antigo Testamento, e aí o fogo ia queimando, ia naturalmente consumindo a lenha, ia desgastando aquela lenha, assim vai acontecer na minha vida e também na sua. Nós não temos como escapar disso. Por isso que nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito dessa manutenção. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter essa constância. Lembra do que está registrado, e nós vamos falar daqui a pouquinho na nossa divisa? Persevera nestas coisas. Ô irmãos, essa chama que está acesa no seu altar, no meu altar, ela vai se desgastando no dia a dia. Quando nós vamos perdoando, quando nós vamos aconselhando, meu pastor, quando nós vamos intercedendo por alguém, é a chama do altar que está se desgastando. Quando nós vamos compreendendo, quando nós vamos tendo paciência, quando nós vamos tendo compreensão, é a chama do altar que está se desgastando, irmãos, a lenha que está acesa, flamejando, ela está virando cinza, e não tem como a gente, meus irmãos, fugir disso, vai desgastar naturalmente. Por isso, meu querido, minha querida, nós precisamos fazer como Deus ordenou para o sacerdote. Olha o que o próprio Deus disse através de Moisés, meus irmãos, no sacerdote: a lenha, acenderá a lenha nele, versículo 12, cada manhã. Se eu e você estivermos tentando manter acesa a chama no altar, em um culto na semana, como diz os nossos jovens, vai dar ruim. Se estivermos, meus irmãos, achando que a nossa chama vai se acender, ou vai se manter acesa, apenas 1 hora, 2 horas na semana no culto dominical, desculpa a franqueza, você está fadado, eu estou fadado ao fracasso, a essa chama se apagar. Não dá, tem que ser toda manhã. Sabe por quê? Ela não desgasta só uma vez na semana, ela desgasta todos os dias, porque todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias nós somos confrontados. Todos os dias nós exercemos o nosso sacerdócio. Querendo ou não, nós estamos exercendo. E aí está desgastando. E aí está queimando. E aí, meus irmãos, está influenciando, está desgastando. E aí, se nós deixarmos para fazer isso uma vez na semana, uma vez no mês, ou quando eu lembro, pastor, eu faço isso. Quando eu lembro, a chama ela vai apagar, minha irmã. O fogo vai apagar, meu irmão. Por isso a ordem de Deus era muito clara. Toda manhã. Oh, glória a Deus. E aí nessa noite, com base nesta palavra, eu quero já aconselhar a você a todas as manhãs colocar essa lenha no altar.
Coloque a lenha da oração neste altar, acorde antes de você pegar o WhatsApp para responder mensagem. Coloca a lenha no altar, minha irmã, vai para o joelho, coloca a boca no pó. Aleluia, quando acordar pela manhã, em vez de ligar o noticiário para ver tragédia, ver desgraça, aleluia, dobre os seus joelhos, fale com Deus, abre a palavra do Senhor, leia pelo menos um capítulo, um versículo que seja da palavra do Senhor, sintonize o seu pensamento com Deus. Isso é colocar lenha no seu altar, meu irmão, minha irmã. Não deixa para fazer apenas uma vez na semana, porque senão a nossa chama ela vai se apagar. A lenha tem que ser colocada todos os dias. Todos os dias nós precisamos orar, todos os dias nós precisamos ler a palavra, todos os dias nós precisamos dedicar ao Senhor um momento devocional, porque senão a nossa chama ela vai se apagar e nós não iremos suportar o que vem por aí. Não iremos suportar. A ordem de Deus era clara: cada manhã. Isso por quê? Porque a lenha, o fogo, perdão, tinha queimado a noite inteira. E aí tinha consumido toda a lenha. Ou seja, aquela reserva, aquele combustível, vamos dizer assim, para aquele fogo que era a lenha, já tinha virado cinza. Oh, aleluia. Aleluia. O que nós buscamos hoje pela manhã, irmãos, a madeira que nós colocamos lá pela manhã, quando nós acordamos e oramos com Deus, já virou cinza. Ele manda sori que mandaracai. Já virou cinza, precisa mandar sori que ele manar. Nós precisamos colocar lenha novamente. Aleluia, aleluia. A chama ela não pode se apagar. Existem pessoas lá na sua casa, minha irmã, que está caminhando com o brilho da sua luz, e se a sua luz se apagar, ela perece, ele perece. Aleluia. Existem pessoas que estão à sua volta, estão caminhando, aleluia, através do brilho que resplandece na sua vida. Se a sua luz se apagar, todas essas pessoas vão perecer. Ah, pastor, mas a responsabilidade é de cada um, eu sei, mas Deus também deu para nós esta missão. Talvez, meus irmãos, essa luz que resplandeça na minha vida e na sua não é nem para nós, é para iluminar alguém que está vindo e não está percebendo os buracos, não estão percebendo os abismos, não estão percebendo os laços. E é você, meu irmão, é você, minha irmã, sou eu, somos nós, através dessa chama acesa, que vamos mostrar. Olha aí o buraco, olha aí o abismo. Oh, glória a Deus. Por isso que não pode deixar apagar, não pode. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisa queimar todos os dias. Glória a Deus. Mas como fazer isso, pastor? Eu já entendi essa importância, já sei do que essa chama não pode se apagar. O que precisa ser feito? Nós vamos destacar algumas coisas, meus irmãos, com base nesse texto e alguns outros que nós precisamos fazer para que mantenhamos a nossa chama do altar acesa. A primeira coisa, inclusive está no texto, é remover as cinzas. E as cinzas, irmãos, você observa que era a ordem do Senhor, a orientação de Deus, até porque a cinza não tinha como inflamar novamente. Já tentou colocar fogo na cinza? Pega, irmãos, sim ou não? Quando você me responde, eu bebo água. Cinza pega fogo? Eu, pelo menos, nunca vi, né? Por isso que precisava ser removida do altar. E aí, meus irmãos, algo muito interessante que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu poderia mencionar muitas cinzas que nós precisamos remover do nosso altar. Mas eu quero destacar apenas uma nesta noite, que são as cinzas do passado. As cinzas do passado. Existem muitos altares que não acendem novamente, não inflamam novamente, porque o altar ainda está cheio, lotado de cinzas, e não é pecado.
talvez não seja falta de perdão, isso tudo nós conseguimos limpar, tirar. Mas talvez estamos com o nosso altar ainda cheio das cinzas do passado, de coisas que já aconteceram, de chamas que já queimaram e ficou sobre o altar, e nós não conseguimos remover. Estamos ainda presos a experiências que vivemos há 5 anos atrás. E a gente fica naquela, como é que é uma nostalgia, isso? Os bons de português, é isso, né? Nostalgia, né? 5 anos atrás, como eu buscava o Senhor. Há 10 anos atrás, eu jejuava. Eu estava no culto todos os dias. Irmão, você é cinza do passado. Você está no presente hoje, como eu estou. Como você está? Já passou, irmãos, a gente não tem como fazer igual o filme De Volta para o Futuro. Os mais velhos estão aqui, eles se lembram que pegava aquele veículo esquisito de Mike J. Fox, né, e voltava lá no passado para consertar o que aconteceu. Não dá, irmãos, não tem como. Então nessa noite o Senhor nos chama para a gente remover essa cinza do passado e viver o presente e preparar o futuro glorioso que Deus tem para mim e para você. Remove nesta noite essas cinzas e viva aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Olha o que Paulo diz, meus irmãos, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Oh, aleluia. É Paulo dizendo, irmãos, é alguém que tinha a vida, um exemplo, um dos maiores escritores do Novo Testamento está dizendo, uma coisa eu faço. O que é, Paulo, que você faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se queremos manter a chama acesa, nós precisamos abrir mão daquilo que já foi queimado, além de buscar renovação todos os dias. Irmãos, o fogo de ontem não serve para hoje. A chama que queimou ontem não serve para hoje. A chama que queimou ontem virou cinza. Hoje eu e você, nós precisamos buscar essa chama, colocar lenha nesse altar, porque Deus aí tem fogo para enviar. Não se preocupe, faz a sua parte. E Deus envia o fogo, Deus envia o avivamento, Deus envia o renovo. Mas em nome de Jesus, remove as cinzas do passado e viva o novo de Deus. Observe que eu falei aqui de conquistas, né? De momentos bons. Ainda tem um outro passado ainda pior. De pessoas que estão presas aos fracassos, às decepções, às desilusões. Estão lá como um bichinho de estimação no nosso altar. Igualzinho uma fotografia que a gente deixa de um ente querido, né, que a gente, de vez em quando, para matar a saudade, olha a foto daquela pessoa. E aí essas pessoas que estão com isso no coração, essas cinzas no altar no seu coração de fracassos, de relacionamentos que não deram certo, de decepções, de frustrações, de derrotas que faz parte da vida do cristão. Não se engane, meus irmãos, derrota faz parte da vida do cristão. Às vezes nós sofremos derrota, mas, meus irmãos, nós somos, diz a Bíblia, mais do que vencedores, por aquele que nos amou, como Paulo escreve aos Romanos. Mas tem situação profissional, situação econômica, situações da vida que nós não venceremos todas elas não. E não é o fim. E não é o final da sua vida, não é o final da sua história, não é o final do seu ministério. Muito pelo contrário, é experiências que você e eu vivemos para a gente dizer assim, o que eu errei lá atrás eu não vou errar de novo. Se for para lembrar dessa forma, está aprovado. Está aprovado. Se for para lembrar dessa maneira, agora para lembrar, para ficar paralisado, não vou tentar de novo não, deu errado.
Eu não vou de novo não deu certo. Ei, meu irmão, esqueça das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo. Deus tem um alvo extraordinário para a sua vida, Deus tem um alvo grandioso para a sua família, mas para que isso aconteça, você precisa remover essas cinzas e viver o novo de Deus para você e para a sua família. Glória seja dada ao nome do Senhor. O que mais precisamos fazer? Remover as cinzas, falamos. Acender, também já falamos, a lenha diariamente. Como que eu acendo essa lenha diariamente, pastor Robson? Através da oração, através da leitura da palavra, todos os dias, praticar, meus irmãos, ser uma vida devocional, irmãos. Isso é imprescindível para a vida do cristão, oração e palavra. Certa feita, uma pergunta fizeram a um professor de escola bíblica dominical, o que era mais importante, se era a oração ou se era a leitura da palavra de Deus. E a resposta dele foi muito inteligente e sábia. E ele respondeu ao aluno dizendo: quantas asas tem no avião? Ele falou: 2. Quantas asas tem o pássaro? 2. Então, tira uma das asas. Será que o passarinho ele vai conseguir voar? E aquele aluno respondeu: não. E aí o avião, se tirar uma das asas, vai conseguir planar no ar? Também não. E aí ele respondeu dizendo o seguinte: assim a oração e a palavra na vida do cristão, as duas são importantes. Sem elas, você não vai alçar voos. Sem eles, você não vai, aleluia, chegar, aleluia, aonde o Senhor quer. Então, meus irmãos, a mesma intensidade que eu oro, eu leio a palavra. A mesma intensidade que eu leio a palavra, eu oro. Na mesma intensidade que eu busco graça, eu busco conhecimento. Na mesma intensidade que eu busco conhecimento, eu busco a oração, eu busco poder, para que eu seja um cristão equilibrado e a minha chama, ela permaneça acesa sobre o altar. Porque senão, se eu buscar só conhecimento, eu fico formal. E se eu buscar só poder, eu fico radical demais, ou fanático. Aí não quero obedecer ninguém, né, Diácono Deus? Aí acho que eu não preciso obedecer pastor. E aí se eu só estudo, não oro, só leio a Bíblia, eu já começo... E inclusive tá a turma aí inventando um monte de coisa aí na teologia, né, evangelista Luiz Paulo? Eita Jesus, vamos lá. Terceiro ou quarto, eu já perdi aqui as contas. Manter a disciplina espiritual mesmo nos dias difíceis. Sabe a lenha que nós temos que colocar? Oração e palavra todos os dias. Mantenha isso mesmo no dia difícil. Mantenha. Volto a mencionar na nossa divisa. Persevera nestas coisas. Porque infelizmente, meus irmãos, algumas pessoas nos tempos difíceis, nos tempos trabalhosos, e nós estamos vivendo esse tempo, aí que nós precisamos mais ainda manter essa chama acesa. Aí que nós precisamos ainda mais nos fortalecer no Senhor. Lembra a recomendação do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, a partir do versículo 10? E ele vai listando ali, meus irmãos, a armadura de Deus. E ele fala um detalhe muito importante: para que possais resistir o dia mau. Porque o dia mau, ele virá. Querendo eu e você ou não, ele virá. E aí sabe o que vai fazer a diferença? A nossa firmeza. Estarmos sobre a nossa cabeça com o capacete da salvação. Estarmos nos nossos lombos a couraça da justiça. Estarmos vestidos, estamos calçados, aliás, com os pés numa preparação do evangelho da paz. Colocarmos sobretudo o escudo da fé. Irmãos, e no finalzinho colocar nas mãos a espada do evangelho. No finalzinho, ele lista orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Olha aí a palavra do Senhor dizendo mais uma vez a importância da oração. Oração mantém chama acesa. Oração nos mantém renovado. Oração nos mantém, meus irmãos, revestidos. Oração nos aproxima de Deus. Oração, ela nos afasta do pecado. Oração, ela nos faz vencer batalhas. Então, meu querido e minha querida, permaneça orando
orando, mesmo em tempos difíceis e trabalhosos, porque quando nós oramos nesse tempo, vem milagre da parte de Deus, vem livramento da parte de Deus, vem resposta da parte de Deus, vem coisas extraordinárias da parte de Deus para nós. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo e Silas tinham todos os motivos para parar de orar. Presos injustamente por ter libertado uma moça. Haviam recebido vários açoites e lançados no cárcere interior. Sabe qual foi a atitude de Paulo e Silas? Diz a palavra do Senhor que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e faziam mais o que, igreja? Cantavam hinos de louvores a Deus. Aleluia. Oravam. Você conhece a história, você sabe o desfecho dela. Deus envia um terremoto. Aleluia. E aquela situação que era difícil, Deus resolveu. Oh, glória a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesta noite.